Algumas coisas simplesmente não fazem sentido, até ser tarde demais. Histórias de pessoas que estavam sozinhas em casa e perceberam que não estavam. Gente que ouviu batidas na porta no meio da noite, mesmo sabendo que ninguém deveria estar ali. Pessoas que foram observadas por dias, sem nunca perceber. E outras que só sobreviveram por pura sorte. O mais assustador, em muitos desses casos, até hoje ninguém sabe quem estava do outro lado. Ou pior, o que eles queriam. Essas são 10 histórias reais, de momentos em que alguém percebeu, tarde demais, que havia um estranho dentro de casa. Antes de começar, confere se você trancou a porta. E se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal. Porque aqui, cada vídeo pode fazer você olhar 2 vezes, antes de dormir. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 10 anos, e naquela época, eu morava com a minha mãe e meu padrasto em uma casa grande. Apesar do tamanho, não era uma casa. Se alguém estivesse em qualquer cômodo, dava para ouvir praticamente tudo. Naquela noite, meus pais precisaram sair para visitar minha avó, e por algum motivo, eu quis muito ficar sozinho em casa. Sabe aquela sensação de criança achando que já é independente o suficiente? Eu insisti tanto que minha mãe acabou deixando. Mas antes de sair, ela foi bem clara. Eu não deveria abrir a porta para ninguém. E precisava manter tudo trancado. Naquele momento, eu me senti adulto. Sentei no sofá, liguei a TV, peguei um pote enorme de sorvete e comecei a aproveitar a noite sozinho. Tudo parecia perfeito. Silêncio, conforto, liberdade. Até que eu ouvi uma batida na porta da frente. Foi leve. Tão leve que eu quase ignorei. Na verdade, achei que podia ter sido coisa da minha cabeça. Então voltei minha atenção para a televisão, como se nada tivesse acontecido. Cerca de 5 minutos se passaram, e então a batida veio de novo. Dessa vez, mais forte. Não era mais algo que dava para ignorar. Senti meu corpo, fiquei parado no sofá, olhando em direção ao corredor que levava até a porta, tentando não fazer barulho nenhum. Então as batidas começaram a ficar mais insistentes, uma atrás da outra. Não eram batidas normais. Era como se a pessoa estivesse tentando ter certeza de que tinha alguém em casa. Meu coração começou a bater muito rápido. Eu não sabia, não queria chegar perto da porta, mas também não conseguia simplesmente fingir que não estava ouvindo. As batidas continuaram por mais alguns segundos e então pararam. A casa ficou em silêncio de novo. O único som era o da TV ligada na sala. Foi aí que peguei o celular e liguei para minha mãe. Tentei falar baixo, mas minha voz já estava tremendo. Expliquei que tinha alguém batendo na porta. Ela ficou séria na mesma hora e disse para eu ir imediatamente para o meu quarto, trancar a porta e não sair de lá até eles chegarem. Disse que iam voltar o mais rápido possível. Eu fiz exatamente isso. Mas antes de subir, tive uma ideia. Deixei a TV ligada na sala. Eu queria que a pessoa lá fora pensasse que ainda tinha alguém ali embaixo. Subi correndo, entrei no meu quarto e tranquei. Sentei na cama tentando me acalmar, respirando fundo, tentando me convencer de que talvez fosse só alguém que errou a casa. Só que alguns minutos depois, eu ouvi a batida de novo, mas agora não era mais uma batida. Era alguém esmurrando a porta, com força, muita força. Eu congelei. Meu estômago parecia ter afundado e eu não conseguia me mexer. E então, no meio daquele barulho, eu ouvi um som que eu nunca vou esquecer. O barulho da fechadura da porta da frente. Alguém tinha conseguido entrar na casa. Naquele momento, eu entrei em pânico. Tapei a boca com a mão para não fazer nenhum barulho. Eu conseguia ouvir passos dentro da casa. Passos lentos, pesados, andando pela sala. Então, de repente, a TV desligou. A casa inteira ficou em silêncio. Mas os passos continuaram. Eu estava sentado no chão do meu quarto, encostado na porta, tremendo, tentando não respirar alto demais. Os passos vieram pelo corredor, devagar, sem pressa, até que pararam bem na frente do meu quarto. Eu conseguia ver a sombra por baixo da porta. E então, toque,
Toque. 2 batidas na porta do meu quarto. Meu corpo simplesmente travou. Logo depois, uma voz de homem, rouca, mais velha, falou do outro lado da porta. Abre para mim. Eu tenho uma coisa para você. Eu comecei a chorar na hora. Gritava pela minha mãe, sem conseguir me controlar. A maçaneta começou a girar com força. Ele tentava. Eu joguei meu corpo contra a porta, como se aquilo fosse realmente impedir alguma coisa. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Então, depois do que pareceu uma eternidade, eu vi uma luz passando pela janela do meu quarto. Faróis de carro. Corri até a janela e vi o carro da minha mãe e do meu padrasto chegando. Abri a janela e comecei a gritar. Tem um homem dentro de casa? Tem alguém aqui? Meu padrasto saiu do carro na mesma hora, correu até o galpão do lado de casa, pegou um machado e entrou correndo pela porta da frente. No segundo em que o homem ouviu isso, ele saiu correndo pelos fundos e fugiu no escuro. Meu padrasto ainda tentou correr atrás dele pela rua, mas o homem simplesmente desapareceu. A polícia foi chamada, fizeram buscas pela região, conversaram com vizinhos, mas nunca encontraram o homem. Até hoje, a gente não sabe quem ele era. Não sabemos como ele conseguiu abrir a porta e nem o que ele queria comigo naquela noite. A única coisa que eu sei é que se meus pais tivessem chegado alguns minutos depois, eu não sei o que teria acontecido. História 2. Isso aconteceu quando eu morava em um apartamento térreo, em um bairro que não era dos mais tranquilos. A janela do meu quarto dava direto para um beco estreito, meio escuro, com uma lixeira grande onde, às vezes, pessoas em situação de rua paravam para procurar comida. Não era uma vista muito agradável, mas depois de um tempo eu acabei até a noite em que aquilo aconteceu. Era de madrugada, pouco antes do amanhecer. Eu estava dormindo quando ouvi uma batida bem leve na janela. Na hora, não me mexi. Fiquei deitado, olhando para a parede, tentando escutar melhor. Meu quarto estava com o abajur aceso e as cortinas eram finas e velhas, com uma fresta de uns 15 centímetros. Ou seja, se tivesse alguém do lado de fora, essa pessoa conseguiria me ver perfeitamente, mas eu não conseguiria ver quem estava lá. Tentei me convencer de que podia ser só o vento, ou talvez algum pássaro, mas no fundo eu sabia que não era. Alguns segundos depois, toque, toque. A batida veio de novo, e foi nesse momento que eu percebi uma coisa que fez meu corpo gelar. Tinha alguém do lado de fora da minha janela, e essa pessoa provavelmente já estava ali há algum tempo, me observando dormir. Naquele momento, 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Podia ser alguém tentando invadir, podia ser alguém esperando eu dormir profundamente. Ou podia ser alguém muito pior. Mas uma coisa o meu instinto dizia com muita força: não olha para a janela. Eu sentia que se eu olhasse diretamente e desse de cara com a pessoa, alguma coisa muito ruim ia acontecer. Então, em vez de pular da cama ou entrar em pânico, eu fiz a coisa mais difícil possível naquele momento. Eu me forcei a agir como se não tivesse percebido nada. Me mexi devagar, como se estivesse acordando agora. Esfreguei lentamente, fingindo que ia ao banheiro. No segundo em que saí do campo de visão da janela, assim que saí do rio direto, minhas mãos estavam suando e minha cabeça estava a 1000. Meu primeiro impulso foi ligar para a polícia, mas ao mesmo tempo, e se eu simplesmente pegasse as chaves, abrisse a porta da frente e fugisse? Só que isso trouxe um pensamento pior ainda. E se a pessoa estivesse esperando exatamente isso? E se, no momento em que eu saísse, ela viesse atrás de mim? Fiquei travado, sem saber qual decisão tomar. Foi então que ouvi um barulho seco vindo do quarto. Um estalo alto. Na mesma hora entendi. A pessoa estava tentando abrir a janela. Meu coração disparou de um jeito que parecia que ia sair pela boca. E como se aquilo não fosse suficiente, ouvi passos no andar de cima. Era meu vizinho, o Marcelo. Ele morava no apartamento de cima e, pelo som,
parecia estar descendo as escadas. Sem pensar duas vezes, abri a porta só o suficiente para olhar para... Assim que vi ele, sussurrei, quase sem voz, pedindo ajuda. Ele percebeu na hora que tinha algo errado. Sem fazer perguntas, saiu rápido em direção aos fundos do prédio. Naquele momento, tudo ficou em silêncio por alguns segundos. E então começou. Barulho de luta, gritos abafados, coisas sendo empurradas, galhos quebrando. Parecia que alguém estava sendo jogado contra a parede. Eu fiquei parado, sem coragem de me mexer, até que... silêncio. De novo. Alguns segundos depois, Marcelo voltou, calmo, como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim e disse, com uma tranquilidade assustadora: "Fica tranquilo. Você não vai ver esse cara de novo." Aquilo deveria ter me acalmado, mas fez exatamente o contrário. Porque, naquele momento, eu percebi que aquilo não tinha sido algo aleatório. No começo, eu achei que fosse só alguém do beco. Talvez alguma pessoa em situação de rua tentando entrar para roubar comida, dinheiro, qualquer coisa. Mas então o Marcelo me contou o que realmente tinha acontecido lá fora. E foi isso que me fez gelar de verdade. Ele disse que, quando chegou nos fundos do prédio, viu o homem tentando forçar minha janela. Quando o cara percebeu que tinha sido visto, ele tentou fugir. Mas o Marcelo correu atrás e conseguiu alcançar ele antes. Os dois entraram em luta ali mesmo, no escuro, perto dos arbustos. Segundo o Marcelo, o homem não parecia estar bêbado, nem drogado, nem desesperado, focado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Depois de alguns segundos de briga, o homem conseguiu se soltar e saiu correndo para a frente do prédio. O Marcelo foi atrás, mas quando chegou na rua, viu uma coisa que não fazia o menor sentido. O homem entrou dentro de um carro vermelho esportivo que estava estacionado mais adiante e saiu em alta velocidade. E aquele bairro definitivamente não era um lugar onde alguém andava de carro. Quando a polícia chegou e ouviu tudo, eles disseram uma coisa que me deixou sem dormir por muitos dias. Aquilo provavelmente não foi uma tentativa aleatória. Não era alguém procurando um lugar para dormir. Não era alguém tentando a sorte. Era alguém que provavelmente já tinha me observado antes. Alguém que sabia qual era o meu quarto. Alguém que sabia que eu morava sozinho. Até hoje eu não sei quem era aquele homem. Mas depois daquela noite, eu nunca mais dormi com a cortina aberta. E nunca mais ignorei aquele tipo de pressentimento. Porque às vezes, a sensação de que tem alguém te observando não é... História 3. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 18 anos, na madrugada do primeiro dia do ano. Eu tinha passado a virada com alguns amigos e por volta das 4 da manhã, peguei um carro por aplicativo para voltar para casa. Eu não estava completamente bêbado, mas com certeza tinha bebido mais do que deveria. Quando cheguei, entrei em casa, joguei minhas coisas no chão, tomei um remédio para dor de cabeça e me joguei no... Mas ao mesmo tempo, a dor de cabeça não deixava eu dormir. Então fiquei ali várias vezes, uma atrás da outra. Mas eu não levantei, não fui. Eu pensei que podia ser alguém da rua, alguém bêbado, alguém que apertou a campainha errada, sei lá. Eu só queria dormir. Depois de um tempo, a campainha parou. E, eventualmente, eu apaguei. Quando acordei, ainda estava zonzo, com dor de cabeça, e a casa estava completamente escura. Eu estranhei porque tinha deixado a luz acesa. Levantei devagar e fui até a cozinha pegar água. Foi então que eu vi uma faixa de luz no corredor. Na mesma hora eu percebi, a luz vinha da porta da frente, a porta estava entreaberta. Naquele momento, todo o sono, toda a bebida, todo o cansaço sumiram. Porque eu lembrei de uma coisa na mesma hora. Eu não tinha trancado a porta quando entrei, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima. Passos. Tinha alguém dentro da minha casa? Na hora que eu ouvi os passos no andar de cima, meu corpo travou. O sono passou na mesma hora. Eu corri de volta para a sala e me escondi atrás do sofá. Fiquei agachado, tentando fazer o mínimo de barulho possível.
Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir. Alguns segundos depois, ouvi 2 pares de passos. Não era uma pessoa, eram 2. Eles estavam andando devagar, como se soubessem que não tinha ninguém em casa. Ou pior, cada degrau fazia um barulho leve de madeira. Eu conseguia ouvir eles conversando, mas não dava para entender o que estavam dizendo. Então houve uma pausa. E logo depois, eu ouvi o som da porta da frente sendo fechada. Aquela faixa de luz no corredor desapareceu. Agora a casa estava completamente escura e eles ainda estavam lá dentro. Logo depois, ouvi uma voz masculina dizendo: "Vamos continuar." Naquele momento eu entendi tudo. Eles tinham entrado achando que a casa estava vazia. Provavelmente vasculharam os quartos lá em cima primeiro. E como não encontraram ninguém, desceram para continuar procurando coisas de valor. Meu peito doía de tanto que meu coração batia. Eu fiquei imóvel atrás do sofá enquanto ouvia eles abrindo gavetas, mexendo em coisas, andando pela casa como se fossem donos do lugar. Então os passos começaram a vir na direção da sala, na direção do sofá. Eu prendi a respiração. O sofá era baixo. Se alguém chegasse muito perto, os passos pararam bem perto. Eu conseguia ver a sombra de um deles na parede. Então, lentamente, eu vi a cabeça de um homem aparecendo por cima do sofá. Quando a cabeça dele apareceu por cima do sofá, eu achei que tinha acabado. Eu tinha certeza de que ele ia me ver, mas, por algum motivo, ele não me viu. Ele olhou rapidamente para a sala, pegou algumas coisas que estavam na estante e entrou em outro cômodo. Eu continuei imóvel, sem me mexer, sem respirar direito. O tempo parecia não passar. Eu fiquei escondido ali por muito tempo, ouvindo eles andando pela casa, abrindo gavetas, pegando coisas, conversando como se estivessem em um lugar qualquer, como se não tivesse ninguém ali. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. Alguns segundos depois, ouvi a porta da frente abrindo novamente. E então, silêncio. Eles tinham ido embora. Mesmo assim, eu não saí. Eu fiquei ali ainda por vários minutos, com medo de que aquilo fosse uma armadilha, de que eles ainda estivessem dentro da casa. Quando finalmente criei coragem, peguei o celular bem devagar e liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram, a casa estava toda revirada. Eles levaram algumas coisas de valor, dinheiro, eletrônicos. Mas quando um dos policiais falou com um vizinho, ele descobriu uma coisa que me deixou arrepiado. O vizinho disse que durante a semana anterior tinha visto um carro passando bem devagar várias vezes na rua, como se alguém estivesse observando as casas. Provavelmente eles estavam me observando. E naquela noite, quando viram que não tinha carro na garagem e que a casa estava escura, eles decidiram entrar. E por pouco, por muito pouco, eles não me encontraram escondido atrás daquele sofá. Depois disso, eu nunca mais entrei em casa sem trancar a porta. E nunca mais ignorei a sensação de que tem alguém observando a casa. Porque às vezes, tem mesmo. História 4. Isso aconteceu no início dos anos 2000, quando eu tinha por volta de 12 anos. Naquela época, morávamos apenas eu, minha mãe e minha irmã. E a casa ficava vazia na maior parte do tempo, porque minha mãe trabalhava à noite e minha irmã quase sempre. Para que eu não me sentisse tão sozinho, minha mãe deixou que eu adotasse um cachorro. Eu lembro até hoje do dia em que vi ele no abrigo, encolhido no canto, quieto, só observando todo mundo. Naquele momento eu soube que ele ia para casa comigo. Com o tempo, ele cresceu rápido e virou-me um cachorro grande, forte, daqueles que impõem respeito. Para mim, ele era só meu melhor. Como minha mãe trabalhava à noite e minha irmã saía bastante, muitas vezes ficávamos só, eu e ele em casa. E eu nunca tive medo disso. A gente morava em um bairro de classe média considerado tranquilo. Quase não se ouvia falar em roubo ou coisa do tipo. Então ficar sozinho à noite era algo normal para mim. Numa dessas noites, eu estava na sala jogando videogame. Depois de um tempo, levantei para ir até a cozinha pegar alguma coisa para beber. Foi quando passei pela porta dos fundos e percebi. Na hora,
Achei que eu mesmo tinha esquecido de fechar depois de guardar a bicicleta. Não parecia grande coisa. Meu cachorro estava no porão, deitado no chão frio, porque fazia muito calor naquela época do ano. Então eu nem chamei ele. Só abri a porta, mas assim que eu dei alguns passos no escuro, eu percebi que tinha uma sombra. E quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, eu vi que não era uma sombra. Era uma pessoa, agachada, dentro da minha garagem. No momento em que eu percebi que era uma pessoa, meu corpo simplesmente travou. Eu não conseguia gritar, não conseguia correr, não conseguia nem respirar direito. Fiquei parado, olhando, e então a figura se mexeu. O homem se levantou lentamente da sombra e virou o rosto na minha direção. A luz fraca da varanda iluminou parte do corpo dele e deixou claro uma coisa: ele também estava me vendo. Naquele instante, meu estômago afundou, e antes que eu pudesse reagir, ele começou a correr, direto na minha direção. Foi tudo muito rápido. Meu cérebro não conseguiu processar. Eu tentei gritar, mas o som não saía, só um barulho fraco, travado, preso na garganta. Mas aquilo foi suficiente, porque no segundo seguinte, eu ouvi um som atrás de mim, um rosnado, grave, alto, agressivo. Meu cachorro, eu nem vi ele chegando, só senti quando ele passou por mim em disparada. Ele parou entre mim e o homem, com o corpo rígido, os dentes à mostra, rosnando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. O homem parou na hora, deu um passo para trás, hesitou, e esse pequeno momento foi tudo o que aconteceu. Meu cachorro avançou, sem pensar duas vezes. O homem virou o corpo e saiu correndo desesperado em direção ao portão. Meu cachorro foi atrás, praticamente colado nele. Os dois desapareceram na escuridão por alguns segundos. Eu fiquei ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo. Meu coração parecia que ia explodir, até que ouvi o barulho do portão sendo forçado e passos correndo para longe. Alguns segundos depois, meu cachorro voltou correndo. Ele parou na minha frente, ainda rosnando, olhando na direção do portão como se estivesse esperando o homem voltar. Eu ainda estava em choque, sem conseguir falar. A única coisa que eu fiz foi entrar em casa correndo e trancar. Tranquei a porta dos fundos, tranquei a porta da frente, fechei todas as janelas. Depois, peguei algumas cadeiras e empurrei contra a porta, como se aquilo fosse realmente impedir alguém de entrar. Eu sentei no chão da sala com meu cachorro do meu lado e fiquei ali, abraçado nele, esperando minha mãe chegar. Eu não liguei para a polícia. Eu não liguei para ninguém. Eu só fiquei ali, em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Aquele homem sabia que eu estava em casa. As luzes estavam acesas, a TV estava ligada, minha bicicleta estava na garagem. Não fazia sentido alguém tentar invadir uma casa sabendo que tinha alguém ali. Na manhã seguinte, quando minha mãe chegou, eu finalmente contei tudo. A gente foi até a garagem ver se tinha alguma coisa mexida. E foi aí que eu percebi um detalhe que me deu um arrepio até a espinha. A caixa de ferramentas do meu pai estava aberta. E algumas ferramentas estavam fora do lugar. Aquele homem não estava só tentando entrar na casa, ele já estava lá dentro. Provavelmente há algum tempo. E se eu não tivesse ido até a garagem naquela hora, eu não sei o que poderia ter acontecido. Naquele dia, eu comprei um hambúrguer e um sorvete para o meu cachorro. Na minha cabeça, ele não era só meu cachorro. Ele tinha salvado a minha... História 5. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos, durante um verão em que meus pais viajaram para passar o fim de semana na casa de um parente que ficava a algumas horas da cidade. Eles não acharam que seria um problema me deixar sozinho. Minha mãe deixou comida pronta na geladeira, um pouco de dinheiro caso eu quisesse pedir alguma coisa, e me ligava de tempos em tempos para saber se estava tudo bem. Para mim, aquilo parecia liberdade total. Na primeira noite, fiquei acordado até tarde jogando videogame, assistindo TV e comendo besteira. Fui dormir quase 3 da manhã. Por causa disso, acordei muito tarde no dia seguinte. Já passava da 1 da tarde.
Eu tinha combinado de encontrar alguns amigos às 3, então levantei correndo e fui direto para o banho. Como não tinha ninguém em casa, resolvi tomar banho sem pressa. Fiquei muito tempo debaixo do chuveiro, mexendo no celular, vendo redes sociais, completamente distraído. Depois de um tempo, no meio do barulho da água, eu ouvi um som. Um barulho vindo da porta dos fundos. Na mesma hora, eu congelei. A porta dos fundos da minha casa tinha um barulho muito específico quando abria ou fechava. Era um rangido alto, bem característico. E eu tinha certeza absoluta de que tinha ouvido aquele barulho. Desliguei o chuveiro na mesma hora. O silêncio da casa voltou. E junto com ele, aquela sensação horrível de que tinha alguém lá embaixo. Eu enrolei a toalha no corpo e fiquei parado no banheiro, tentando escutar qualquer outro som. No começo não ouvi nada, e isso foi o que mais me assustou. Porque se fosse o vento, teria barulho. Se fosse meus pais, eles teriam me chamado. Mas não tinha barulho, não tinha voz, não tinha nada. E isso significava uma coisa: alguém tinha entrado na casa e estava tentando. Eu desliguei a luz do banheiro e abri a porta. O corredor estava escuro e silencioso. A escada que descia para a cozinha ficava logo à frente, mas dava para ver quase nada lá de cima, porque a parede bloqueava a visão. O problema é que aquela escada era de madeira antiga, e cada degrau rangia. Não tinha como descer sem fazer barulho. Mesmo assim, eu comecei a descer bem devagar, tentando pisar nas laterais dos degraus, para fazer menos som. Cada passo parecia alto. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha a sensação de que quem estivesse lá embaixo conseguiria ouvir. Quando cheguei perto do final da escada, parei. Fiquei alguns segundos tentando ouvir qualquer movimento. Nada. Silêncio total. Então pensei que talvez eu estivesse exagerando. Talvez tivesse sido o vento. Talvez a porta não tivesse fechado direito. Talvez eu estivesse assustado à toa. Respirei fundo e desci os 2 últimos degraus. E assim que virei em direção à cozinha, eu vi. Um homem estava parado no meio da cozinha, imóvel, olhando diretamente para mim. Eu nunca vou esquecer a aparência dele. Não foi só o fato de ter um estranho dentro da minha casa. Foi a expressão. Ele estava sorrindo, mas não era um sorriso normal. Era um sorriso aberto demais, parado demais, como se ele estivesse fingindo ser uma pessoa normal. E os braços dele? Essa é a parte que eu nunca consegui. Os braços estavam em uma posição estranha, meio dobrados para trás, duros, como se tivesse algo errado com o corpo dele. Ele não se mexia. Ele só me olhava e sorria. E aquilo foi, sem dúvida nenhuma, a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Por alguns segundos, eu simplesmente não conseguia entender o que eu estava vendo. Era como se meu corpo tivesse travado. Mas então, ele deu um passo na minha direção. E isso fez meu... Eu não planejei. Eu só corri para frente e empurrei ele com toda a força que eu tinha. Ele não esperava por isso. Cambaleou para trás e bateu na mesa da cozinha. E isso foi o suficiente. Eu virei e saí correndo escada acima, ainda enrolado na toalha, escorregando nos degraus, batendo o ombro na parede, quase caindo. Entrei no meu quarto, bati a porta com força, girei a chave e empurrei uma cadeira contra a maçaneta, como a gente vê em filme. Meu coração estava a disparar. Eu mal conseguia respirar. Peguei o telefone e liguei para a polícia, tentando falar o mais baixo possível, com medo de que ele estivesse ouvindo do outro lado da porta. Enquanto eu falava com a atendente, eu percebi uma coisa. A luz que passava por baixo da porta do meu quarto sumiu. Alguém estava parado do lado de fora. Eu congelei. Não conseguia falar. Não conseguia me mexer. Eu só conseguia olhar para aquela faixa escura embaixo. Eu ouvia passos leves, o barulho da madeira rangendo, como se ele estivesse se mexendo bem devagar ali fora. A atendente continuava falando comigo no telefone, perguntando se eu ainda estava ouvindo alguma coisa. Mas eu não tinha coragem de responder. Eu tinha medo que ele ouvisse minha voz. Então, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a luz apareceu de novo, e os passos começaram a se afastar pelo corredor.
lentos, sem pressa. Alguns minutos depois, eu ouvi um barulho forte vindo lá de baixo, a porta da frente. Era a polícia. Quando os policiais entraram na casa, eu saí do quarto quase sem conseguir andar. Eles procuraram a casa inteira, mas não encontraram ninguém. A porta dos fundos estava aberta. O homem tinha fugido. A polícia fez perguntas, procurou por pegadas, conversou com vizinhos, mas ninguém viu aquele homem. E ele nunca foi encontrado. Mas até hoje, muitos anos depois, eu ainda lembro da forma como ele ficou parado, me olhando. Sem falar nada, sem correr, como se ele já estivesse dentro da minha casa, há muito tempo. História 6. Sempre fui um cara muito ligado em tecnologia. Desde novo eu gostava de computador, celular, automação, essas coisas. Então, quando me mudei para o meu novo apartamento, uma das primeiras coisas que fiz foi investir pesado em segurança. Instalei fechadura eletrônica, câmera na porta, sensor de movimento, tudo conectado ao meu celular. Eu conseguia ver quem estava, ver histórico de abertura, tudo. Aquilo me dava uma sensação enorme de controle. Eu não precisava mais me preocupar e pronto. Então aquilo me deixava mais tranquilo. Durante meses, tudo foi até uma noite de terça-feira, estava muito frio e eu estava deitado no sofá assistindo TV, mexendo no celular, sem prestar muita atenção em nada. Era só mais uma noite normal. Até meu celular vibrar. Eu olhei a notificação e vi: porta da frente destrancada, porque eu não tinha mexido no aplicativo. Mesmo assim, pensei que podia ser algum erro. Às vezes, esses aplicativos falham. Então abri o app e apertei o botão para trancar a porta de novo. Na mesma hora, ouvi o barulho do ferrolho girando na porta. Clique. Pronto. Trancada. Eu voltei a deitar no sofá, mas alguns segundos depois, o celular vibrou de novo. Porta da frente destrancada. Dessa vez eu sentei. Aquilo já não parecia mais um erro. Eu apertei de novo para trancar. Clique. Trancou. 5 segundos depois, porta da frente destrancada. Nessa hora minhas mãos começaram a suar, porque eu estava dentro de casa e eu era a única pessoa. Naquele momento eu levantei do sofá devagar e fiquei olhando para o barulho. Não tinha sombra por baixo, nada. Mas mesmo assim, o sistema dizia que a porta celular ia abrir o histórico do aplicativo. Em menos de 2 minutos, tinham várias tentativas de desbloqueio e nenhuma tinha sido feita por mim. Foi aí que comecei a sentir um medo de... Eu peguei o tablet que ficava na mesa e abri o aplicativo da câmera que apontava para a porta da frente. A imagem demorou alguns segundos para carregar. No começo, não tinha nada. Só o corredor do prédio vazio. Mas então eu percebi uma coisa. Tinha alguém em pé, bem do lado da porta, quase fora do ângulo da câmera. Parado. Imóvel. Era um homem de moletom com o capuz cobrindo a cabeça. Ele estava com um celular na mão. E ele não batia na porta. Não tentava arrombar. Não fazia barulho. Ele só ficava ali parado, mexendo no celular. De repente, ele levantou o celular um pouco. No mesmo segundo, meu celular vibrou. Porta da frente destrancada. Naquele momento, eu entendi. De alguma forma, ele estava destrancando a minha porta usando o celular dele. Eu corri até a porta e girei o ferrolho manual com força, trancando tudo. Voltei correndo para o tablet. O homem continuava ali, parado, como se estivesse testando alguma coisa. Alguns segundos depois, ele abaixou o celular, ficou parado mais um tempo, e então virou de costas e foi embora pelo corredor. Mas o pior ainda estava por vir. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no sofá, olhando para a porta como se ela pudesse abrir a qualquer momento. Assim que amanheceu, a primeira coisa que fiz foi abrir o aplicativo e olhar o histórico completo da fechadura. Eu queria ter certeza de que aquilo tinha acontecido só naquela noite, mas não tinha. As tentativas de desbloqueio, sempre de madrugada. Algumas noites com uma tentativa, outras noites com várias, e todas as vezes, enquanto eu estava em casa. Eu só não tinha percebido porque achava que eram notificações de erro do sistema. Naquele momento, me deu um frio na espinha.
Alguém estava tentando entrar na minha casa fazia semanas, e eu não fazia ideia. Liguei imediatamente para a empresa responsável pela fechadura eletrônica e expliquei. O atendente parecia nervoso. Ele disse que aquilo não era normal, que só pessoas autorizadas poderiam destrancar a porta pelo aplicativo. Ele perguntou se eu tinha compartilhado o acesso com alguém. Eu disse que não, eu morava sozinho. Houve um silêncio estranho do outro lado da linha. Então ele disse que o melhor que eu podia fazer era redefinir todo o sistema e trocar as senhas. Mas eu não fiz. No mesmo dia, eu arranquei a fechadura eletrônica da porta e mandei instalar uma fechadura comum com chave. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu coloquei uma cadeira embaixo da maçaneta da porta antes de dormir. Uma semana se passou, nada aconteceu. Eu comecei a achar que tinha sido só um susto e que agora estava tudo resolvido. Até que uma noite, quando eu estava voltando do trabalho, meu celular vibrou. Era uma notificação, mas não fazia sentido, porque eu não tinha mais fechadura eletrônica. Mesmo assim, a mensagem dizia: porta da frente destrancada. Eu parei no meio da rua olhando para o celular, porque naquele momento eu morava sozinho. Eu liguei para a polícia na mesma hora. Eles olharam as câmeras do prédio. As imagens mostravam um homem de moletom parado na frente da minha porta por volta das 2 da manhã. Mas tinha uma coisa estranha. O vídeo não mostrava ele entrando, não mostrava arrombamento, não mostrava ele saindo, mostrava ele parado na frente da minha porta e depois o corredor vazio. Até hoje eu não sei como aquele homem entrou, mas depois disso eu me mudei, porque tinha uma coisa que eu não conseguia tirar da cabeça. Ele não estava tentando entrar, ele já sabia como entrar. E isso é o que mais me assusta até hoje. História 7. Nunca imaginei que perder uma chave fosse causar tanto problema. Na época, minha rotina era completamente bagunçada. Eu tinha meu próprio negócio, então alguns dias eu chegava cedo em casa, em outros só de madrugada. Minha esposa, Laura, tinha uma rotina bem mais fixa. Trabalhava de segunda a sexta, horário comercial. Então, na maioria das noites, quando eu chegava, ela já estava em casa. Tudo parecia normal, até a semana em que eu perdi minha chave reserva. Não foi nada dramático. Simplesmente percebi que ela não estava mais comigo. Revirei bolsos, carro, mochila, nada. Mas, como eu ainda tinha a chave principal, não dei muita importância. Mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça. A sensação de que alguém poderia encontrar aquela chave me incomodava mais do que deveria. Então resolvi trocar a fechadura. Chamei um chaveiro numa terça-feira à tarde. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ele chegou em uma van branca, sem logo, sem identificação, nada, só uma van comum. Na hora, eu até achei estranho, porque normalmente esse tipo de serviço vem com algum tipo de marca da empresa, mas deixei passar. Quando ele desceu, percebi outra coisa. Ele não usava uniforme, sem crachá, sem nome, só uma camisa polo preta e uma calça jeans. Mesmo assim, parecia tranquilo, educado, até simpático demais. Ele começou o serviço enquanto eu puxava conversa. Disse que perder chave era mais comum do que as pessoas imaginavam. Eu só concordei, mas em determinado momento ele fez uma pergunta que me deixou desconfortável. Ele perguntou: "Você mora sozinho?" Eu respondi que não. Disse que minha esposa estava em casa. O que era verdade. Ela estava trabalhando no escritório no andar de cima. Ele apenas assentiu, mas teve uma coisa na forma como ele reagiu, como se estivesse guardando aquela informação. Pouco depois, ele perguntou outra coisa, se eu costumava chegar tarde. Dessa vez eu respondi mais seco. Às vezes. O trabalho, que deveria durar uns 15 minutos, demorou quase 40. E durante todo esse tempo, ele continuou conversando, observando, prestando atenção em tudo ao redor. Quando terminou, eu paguei. Ele foi embora. Mas aquela sensação estranha não foi junto com ele. Naquela noite, eu tentei ignorar aquela sensação. Fiquei me repetindo que era só coisa da minha cabeça, que o cara era só um chaveiro estranho, nada além disso.
Mas às 2 da manhã eu acordei. Não sei exatamente o que me despertou, mas quando abri os olhos, percebi um som vindo da porta da frente. Era o barulho da maçaneta sendo mexida, bem devagar, como se alguém estivesse testando. Eu fiquei completamente imóvel na cama, sem fazer nenhum som, tentando escutar. O barulho veio de novo, um leve clique seco. Meu coração começou a disparar. A casa estava em completo silêncio. Nenhum passo, nenhuma voz, só aquele som. De repente, clique. A fechadura cedeu. Naquele momento, meu corpo inteiro gelou. Eu virei devagar a cabeça em direção à porta do quarto e vi ela se abrindo lentamente. Um homem entrou, alto, vestido de preto, usando uma máscara que cobria todo o rosto. Na mão direita, uma arma. Eu nem tive tempo de reagir. Assim que me mexi, ele apontou a arma direto para mim e falou com uma voz calma. Não reage. Meu coração parecia que ia explodir. Eu levantei devagar, com as mãos para cima, olhei de canto para Laura. Ela ainda estava dormindo, sem ideia do que estava acontecendo. Ele fez um gesto com a arma, mandando eu andar. Vai para o banheiro. Minha voz saiu tremendo. Por favor. Ele cortou na hora. Agora. Eu comecei a andar, sentindo as pernas fracas. Ele veio logo atrás de mim. Quando chegamos no banheiro da suíte, ele falou: acorda ela. Eu congelei. Olhei para Laura. Depois para ele. Mas não tive escolha. Voltei até a cama e toquei no ombro dela. Ela abriu os olhos, confusa. Mas assim que viu a arma, o rosto dela mudou na hora. Ela perdeu o ar. Os olhos arregalaram. Ele apontou os dois. A gente entrou, e antes que eu pudesse reagir, ele puxou a chave da porta e jogou para fora. Fecha. Eu fechei. No segundo seguinte, clique. Ele trancou a gente pelo lado de fora. Assim que ele trancou a porta, eu ouvi os passos dele. Laura começou a chorar em silêncio, tentando não fazer barulho. Eu tentei manter a calma, mas minhas mãos... A gente conseguia ouvir ele andando pelos cômodos, abrindo gavetas, armários, derrubando coisas. Aquilo durou muito tempo. Muito mais do que parece quando você está ouvindo uma história. Quando você está preso dentro de um banheiro, sem saber se a pessoa vai voltar ou não, cada minuto parece uma hora. Em determinado momento, os barulhos pararam. Ficou tudo em silêncio. E esse silêncio foi pior, porque a gente não sabia se ele tinha ido embora ou se estava parado do outro lado da porta, esperando a gente sair. A gente ficou lá dentro por quase 2 horas, sem coragem de abrir, sem coragem de fazer barulho, até que meu celular vibrou no meu bolso. Eu quase tive um ataque do coração. Era uma mensagem do vizinho. Ele escreveu: tem uma van branca parada na frente da sua casa faz tempo. Tá tudo bem? Naquele momento tudo fez sentido. O chaveiro, as perguntas, o tempo dentro da minha casa. Ele não estava trocando só a fechadura, ele estava estudando a casa, vendo quantas pessoas moravam ali, vendo os horários, vendo onde ficavam os quartos e provavelmente fazendo uma cópia da chave nova. A polícia chegou uns 20 minutos depois. A gente saiu do banheiro e a casa estava toda revirada. Ele levou o dinheiro, joias, eletrônicos. Mas o policial disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que aquele tipo de crime tem nome, quando alguém se passa por prestador de serviço para entrar na casa, copiar chave, estudar a rotina e voltar depois. Eles chamam isso de visita técnica. Depois disso, eu nunca mais contratei ninguém sem indicação. E toda vez que alguém presta algum serviço na minha casa, eu fico observando, o tempo todo. História 8. Isso aconteceu quando eu trabalhava como recepcionista em um pequeno hotel. Era daqueles hotéis simples, de 2 andares, com um corredor longo e quartos dos 2 lados, usados principalmente por caminhoneiros, vendedores e pessoas que estavam só de passagem. O turno da noite era meu. Eu entrava às 22 e saía às 6. Na maior parte das noites, não acontecia absolutamente nada. Alguns hóspedes chegavam tarde. Eu fazia o check-in, entregava a chave e pronto. Depois disso,
Era só silêncio. Eu ficava na recepção assistindo TV pequena que tinha atrás do balcão, tentando não dormir. O hotel tinha câmeras nos corredores e na entrada, e o monitor ficava do meu lado. Então, de vez em quando, eu olhava as câmeras, mais por tédio do que por segurança. Numa dessas noites, por volta das 3 da manhã, um homem entrou, uns 40 anos, roupa comum, uma mochila pequena. Ele se aproximou do balcão e pediu um quarto para passar a noite. Eu fiz o cadastro, entreguei a chave e expliquei onde ficava o quarto. Quarto 12. No final do corredor, no térreo. Ele pegou a chave, agradeceu e saiu andando. Normal, completamente normal. Alguns minutos depois, eu olhei para o monitor das câmeras e vi ele passando pelo corredor, em direção ao quarto. Mas ele não entrou. Ele parou na frente da... Estranho, mas continuei olhando. Então ele tentou abrir a porta, mas não entrou. Ele ficou mais alguns segundos parado, e depois virou e começou a voltar pelo corredor, na direção da recepção de novo. Mas quando ele apareceu na câmera da recepção, tinha uma coisa errada. Ele não estava mais com a mochila. Quando eu vi que ele estava sem a mochila, a primeira coisa que pensei foi que ele tinha deixado no quarto, mas eu tinha acabado de ver pela câmera. Ele não tinha entrado no quarto. Ele só tinha parado na frente da porta e depois voltado. Quando ele chegou no balcão, eu perguntei: "O senhor esqueceu alguma coisa?" Ele me olhou por alguns segundos antes de responder, como se estivesse pensando no que dizer. Então ele falou: "Esqueci minha mochila no carro. Vou buscar." Eu só assenti. Mas aquilo não fazia sentido, porque da recepção dava para ver o estacionamento, e eu não tinha visto ele sair. Mesmo assim, ele passou pela porta da frente e saiu. Naquele momento, eu fiquei com uma sensação muito ruim. Eu não sei explicar, mas parecia que tinha alguma coisa errada. Então eu peguei o controle das câmeras e voltei à gravação do corredor. Coloquei exatamente no momento em que ele estava na frente do quarto 12. Eu fiquei olhando a gravação. Ele parou na frente da porta, ficou alguns segundos parado. Depois, e empurrou a mochila dele para debaixo da cama do quarto 11. Quarto 11. Assim que eu vi aquilo na câmera, eu não sabia o que fazer. Meu primeiro pensamento foi ligar para o quarto 11. Mas e se fosse algo perigoso? E se a pessoa que estava no quarto 11 atendesse a porta achando que era alguém do hotel? Então eu decidi ligar para o telefone do quarto. Chamou algumas vezes. Até que uma mulher atendeu, com voz de sono. Eu tentei falar o mais normal possível. Perguntei se estava tudo bem no quarto e disse que era só uma checagem rápida da recepção. Ela disse que sim, que estava tudo bem. Eu perguntei se ela estava sozinha. Ela respondeu: "Não, meu marido está dormindo." Eu pedi para ela fazer uma coisa sem explicar muito. Falei para ela trancar a porta, não abrir para ninguém e esperar alguns minutos porque eu ia subir. Desliguei e liguei para a polícia. Expliquei a situação e pedi para mandarem uma viatura. Enquanto eu esperava, fiquei olhando a câmera do estacionamento esperando o homem voltar. Cerca de 10 minutos depois, entrou pela porta da frente e veio direto até o balcão. E a primeira coisa que ele perguntou foi: "Alguém entrou no meu quarto?" Naquele momento, eu tive certeza. Ele não estava preocupado com a mochila. Ele estava preocupado se alguém tinha encontrado ela. Eu disse que não, que estava tudo normal. Ele ficou me olhando por alguns segundos, em silêncio. Depois pegou a chave do quarto 12 e voltou pelo corredor. Meu coração estava disparado porque a polícia ainda não tinha chegado. Eu fiquei olhando pela câmera. Ele foi andando devagar pelo corredor. Quando chegou na altura do quarto 11, ele parou. Ficou parado de novo, olhando para a porta, e então ele se abaixou de novo. Mas antes que ele pudesse pegar a mochila, a polícia entrou pelo corredor por trás dele. Eles tinham entrado pela porta lateral, sem fazer. Policiais revistaram a mochila, e dentro tinha fita adesiva, abraçadeiras de plástico, uma faca-luvas, um pano. A mulher do quarto 11 estava viajando sozinha. Ela tinha mentido quando disse que o marido estava lá.
Ela ficou com medo de dizer que estava sozinha para um estranho do hotel. A polícia levou o homem na hora. E depois disso, eu nunca mais consegui trabalhar no turno da noite. Porque até hoje eu fico pensando, se eu não tivesse olhado aquela câmera naquele momento, o que poderia ter acontecido com aquela mulher no quarto 11? História 9. Eu sempre achei que meu bairro era aquele tipo de lugar tranquilo, ruas calmas, vizinhos que se conhecem, crianças brincando na rua durante o dia. Nada que fizesse você pensar em perigo. Por isso, quando meus pais viajaram por um fim de semana e me deixaram sozinho em casa, eu nem me preocupei. Eu tinha cerca de 13 anos. Para mim, aquilo era quase uma conquista. Casa só para mim, videogame liberado, sem horário para dormir. Na primeira noite, fiquei acordado até tarde jogando. Tudo normal. Nada aconteceu. Mas no segundo dia, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu acordei já no começo da tarde. A casa estava silenciosa. Até aí, nada fora do comum. Levantei, fui até a cozinha, peguei algo para comer e voltei para a sala. Foi quando eu percebi uma coisa. A porta dos fundos estava destrancada. Na hora, pensei que tinha sido eu. Talvez tivesse esquecido de trancar na noite anterior. Fui até lá, fechei e tranquei. Mas aquela sensação, sabe quando algo parece pequeno, mas incomoda mesmo assim? Eu tentei ignorar. Passei a tarde jogando, assistindo TV, mexendo no celular. Até que, no final do dia, eu ouvi um barulho. Vindo do andar de cima, eu congelei, porque eu tinha certeza de uma coisa. Eu estava sozinho em casa. O barulho veio de novo. Um som de algo arrastando no chão. Lento, pesado, vindo do quarto dos meus pais. Naquele momento, eu senti aquele frio no corpo inteiro. Eu sabia que não tinha ninguém em casa, mas tinha alguma coisa lá em cima. Eu peguei o celular devagar e pensei, se fosse um ladrão e eu fizesse barulho, ele ia saber que eu estava ali. Então eu fiz a única coisa que, bem devagar, abri a porta e atravessei a rua. Fui até a casa do meu vizinho. Bati na porta e fiquei olhando para a minha casa, tentando ver. Meu vizinho abriu a porta e na hora percebeu que tinha algo errado comigo. Eu expliquei rápido que tinha alguém dentro da minha casa. Ele não pensou duas vezes. Pegou um pedaço de madeira que estava encostado na parede e atravessou a rua comigo. A gente entrou pela porta da frente devagar. A casa estava silenciosa demais. A gente começou a subir a escada. Cada degrau fazia barulho, e quanto mais a gente subia, mais forte ficava o cheiro, um cheiro estranho. Quando a gente chegou no corredor, a porta do quarto dos meus pais estava entreaberta, e a luz estava acesa. Meu vizinho empurrou a porta devagar. E o que tinha lá dentro? Não era o que a gente esperava. Quando a porta abriu, a primeira coisa que eu vi foi a bandeja em cima da cama. Tinha comida, pão, queijo, um copo de refrigerante, como se alguém estivesse fazendo um lanche ali dentro. Mas o pior não era isso. O guarda-roupa dos meus pais estava aberto. E tinha alguém lá dentro, um homem. Ele estava sentado no chão do guarda-roupa, comendo, como se estivesse completamente à vontade. Como se aquela fosse a casa dele. Quando a porta abriu, ele e meu vizinho se olharam por alguns segundos. Ninguém se mexeu. Até que o homem levantou. Não parecia nervoso. Ele só ficou olhando para a gente. Meu vizinho levantou o pedaço de madeira e gritou para ele sair. O homem olhou para mim. Diretamente para mim. E eu nunca vou esquecer. Ele falou, eu só queria um lugar para ficar um pouco. E então ele saiu correndo, passou pela gente e desceu a escada. A gente foi atrás, mas quando chegamos na rua, ele já tinha sumido. A polícia foi chamada, fez buscas pela região, mas nunca encontraram o homem. Mas quando meus pais voltaram, a gente descobriu uma coisa que deixou tudo pior. Aquele homem não tinha entrado na casa naquele dia. Ele já estava morando lá fazia alguns dias, dormindo no guarda-roupa, comendo a comida da geladeira, tomando banho quando eu não estava em casa. A polícia disse que isso tem até um nome. Quando alguém entra escondido na casa de alguém e passa a morar lá sem a pessoa saber. Eles chamam isso de frogging,
Depois disso, meus pais colocaram tranca em tudo. Mas até hoje, quando eu ouço algum barulho em casa, eu sempre confiro todos os quartos, todos os armários, porque às vezes a pessoa não está tentando entrar, ela já está morando lá dentro. História 10. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhava como segurança noturno em um prédio comercial. Era um prédio de escritórios, daqueles que ficam completamente vazios à noite. Meu turno começava às 19 horas e ia até às 7 da manhã. Minha função era simples, ficar na portaria, olhar as câmeras e a cada 2 horas fazer uma ronda pelos andares. No começo eu achava o trabalho tranquilo, silêncio, prédio vazio, nada acontecendo. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber uma coisa. Sempre que eu fazia a ronda no 5º andar, eu sentia um cheiro estranho. Não era cheiro de mofo, não era cheiro de lixo, era cheiro de comida. Como se alguém tivesse comido ali recentemente. Mas aquilo não fazia sentido. O 5º andar estava vazio fazia meses. As salas estavam desocupadas, sem móveis, sem ninguém trabalhando lá. Mesmo assim, o cheiro aparecia quase toda noite. Eu até comentei com o outro segurança que trabalhava no turno do dia, mas ele disse que nunca tinha sentido nada. Então eu comecei a prestar mais atenção. Uma noite, durante a ronda, eu decidi verificar sala por sala do 5º andar. Todas vazias, todas escuras, tudo normal. Mas quando eu estava voltando para o elevador, eu ouvi um barulho, vindo de dentro de uma das salas. Um barulho de plástico, como se alguém estivesse mexendo em uma sacola. Naquele momento, eu parei na frente da porta. E o barulho parou. Eu fiquei alguns segundos parado, tentando decidir se abria a porta ou não. E então eu ouvi uma voz lá dentro, baixa, quase um sussurro, falando: "Tem alguém aí fora?" Quando eu ouvi aquela voz, meu corpo inteiro gelou, porque eu tinha certeza de que fiquei parado na frente da porta, sem fazer barulho, tentando ouvir melhor. Então eu falei que tinha alguém. Não era só uma pessoa, tinham pelo menos 2 lá. Naquele momento, eu me afastei da porta bem devagar e fui até o rádio que ficava preso no meu cinto. Chamei o outro segurança que ficava na portaria e pedi para ele subir até o 5º andar. Falei baixo, tentando não fazer barulho. Enquanto eu esperava ele chegar, eu fiquei no corredor, olhando para a porta fechada, sem saber se eles sabiam que eu ainda estava ali. Foram provavelmente uns 2 minutos, mas pareceram 20. Até que o elevador abriu no final do corredor e o outro segurança saiu. Assim que ele chegou perto de mim, eu apontei para a sala e sussurrei que tinha gente lá dentro. Ele franziu a testa, como se não estivesse entendendo nada. A gente se aproximou da porta juntos. Ele fez sinal com a cabeça, como se estivesse contando até 3. 1, 2, 3. Ele abriu a porta rápido. E a primeira coisa que a gente viu foram colchões no chão, cobertores, sacolas de mercado, garrafas de água, roupas. A sala não estava vazia, alguém estava morando. Quando a gente entrou na sala, deu para ver que não era alguém que tinha passado ali só aquela noite. Tinha muita coisa: roupas dobradas, comida, garrafas de água, cobertores, um rádio pequeno, até um ventilador portátil. Alguém estava morando ali fazia tempo. Mas o mais estranho não era isso. O mais estranho era que a sala tinha um banheiro pequeno no fundo. E quando a gente entrou, a porta do banheiro estava fechada. Meu colega olhou para mim, e a gente sabia que tinha alguém ali dentro. Ele bateu na porta e falou: "Segurança, pode abrir." Silêncio. Ele bateu de novo. A gente sabe que tem alguém aí dentro. Alguns segundos depois, a porta abriu bem devagar. Era um homem, magro, barba grande, olheiras profundas, cara de quem não dormia direito fazia muito tempo. Ele não parecia agressivo, não parecia drogado, ele só parecia cansado, muito cansado. Ele olhou para a gente e falou: "Eu só precisava de um lugar." A gente chamou a polícia. Enquanto esperava, eu fiquei conversando com ele. Ele disse que tinha perdido o emprego, depois a casa, depois a família, e que estava morando naquele prédio vazio fazia meses. Ele entrava sempre depois das 23 horas e saía antes das 6 horas da manhã.
Ninguém nunca via, ninguém nunca percebia. Mas antes da polícia chegar, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: "O problema não é entrar. Percebe que ninguém sentiria sua falta se você ficasse." A polícia levou ele embora, e no dia seguinte colocaram cadeados em todas as salas vazias. Mas depois daquela noite, toda vez que eu andava por aquele prédio vazio, de madrugada, em silêncio, eu ficava pensando em uma coisa: quantos lugares que a gente acha que estão vazios, na verdade não estão.